Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Tô aqui com Marília Sodré. Muito obrigada, Eu que amada. Por favor, agradeço. se apresente pro pessoal. Arranjadora, produtora musical, professora de música, Maravilha. Um monte de coisa. um bocado de coisa. Dentro da música, um bocado de coisa. Agora, Mari, eu quero que você volte no tempo. Como é que era a chamada pequenininha? Eu tinha um apelido que era Lica, né? Lilica. Hoje em dia, minhas irmãs me chamam de Mamari, Hum. mas É a mais Lica, velha? Você é a mais eu sou a velha? mais velha, Ah, Sou a mais tem velha. que ter respeito. Mas. Eu acho justo. Mas é isso. E Márcia e Lilica queria ser o quê quando crescesse? Não tinha outro caminho, sempre música. É mesmo? Minha mãe, cantora, meu pai, saxofonista. E assim, a cabeça nunca teve outra opção, assim, não. Foi mesmo. E eles se conheceram na música já. Na música, minha mãe foi backing vocal, né? Gravou com muita gente. Foi backing vocal de grandes artistas aqui da cidade, né? De Lazo Matumbi, Edson Gomes, de Honorina, cantores de reggae. Minha mãe fez vocal para Gilberto Gil, né? Para Sara Jane. Minha mãe fez vocal para muita gente, inclusive para o Araqueto, que foi onde depois que ela saiu, meu pai entrou e eles se conheceram. Foi o ponto em comum ali, né? Do Araqueto. Minha mãe teve um grupo também de mulheres, né, performáticas de comédia chamado Raid das Moças. Ah, é? Como é que é isso? Exatamente. Era um grupo musical, teatral, de comédia e que eram 5 cantoras, né? E uma das cantoras era muito amiga do meu pai também. Então ela fez essa ponte aí, tinha esse meio do caminho que era o Araqueto, É, esse. ela foi o Tinder. É. Proporcionou esse encontro Proporcionou, maravilhoso. proporcionou. E aí, Mari? Lilica. Aí, Lilica teve alguma dúvida com relação a ser música? Porque tem um aperto de mente da sociedade, né? Tem. Música não dá dinheiro. Nananã. Assim, é muito engraçado porque eu sempre tive minha cabeça fixa em música. Isso nunca foi um problema pra mim, nem para os meus pais também. É, né? Os Pra dois eles estavam. Pra do meu pai, ele meio. até ficava com um pouco de medo, assim, porque de fato é um caminho árduo, né? Mas eu acho que qualquer profissão é. Agora, dentro da escola, terceiro ano ali, ensino médio, todo mundo dizendo o que é que queria ser, o que é que queria fazer. Chegou um certo momento que você tem certeza que você vai fazer isso? Os professores começaram, né? Então, assim, nos 45 do segundo tempo, eu fiquei em dúvida, vou fazer química. Aí minha Mentira! mãe, desde maluquice, desde maluquice você já tá se É, preparando, vai fazer o que você quer fazer e pronto. Então, assim, eu botei música, segunda opção teatro, mas assim, era música mesmo e deu tudo certo. E você já tocava algum instrumento, Mari? Já, eu comecei a tocar violão com 14 anos. Hum, Eu queria era uma guitarra, na verdade, de presente de 15 anos. não lhe Com uma deram. pedaleira e um amplificador. Minha mãe ficou com medo. Falou, vamos fazer o seguinte. A vizinhança. Vou te levar para uma aula de violão clássico. Se você gostar, você fica no violão. E eu gostei, não tinha como não gostar. E eu gostei, fiquei, e ela conseguiu me fazer esquecer a guitarra e o amplificador por algum tempo, mas já estão aqui, já junto. Onde foi essas aulas? Na UFBA. Eu comecei. Minha Ah, mãe foi aluna da UFBA, minha mãe foi uma das primeiras alunas de canto, né, da UFBA. E muitos dos amigos dela, contemporâneos da escola de música, viraram professores da escola de música. Então, ela me levou para fazer o curso livre de violão lá. E a professora Cristina Torinho, que já era amiga dela, ela falou com Cristina e eu fui para lá. E já tocava alguma coisa, algumas coisas de cifra e tal. E aí a professora Cristina me recebeu, já me direcionou e aí já comecei a estudar já violão erudito e fui, assim, indo até entrar na universidade. Entrei na universidade com 17 anos, faço aniversário no meio do ano, então meio lá, meio cá, né? Meio 17, meio 18, assim, no meio do caminho. hum. E aí já fui direto, já Já entrei na universidade. cantava? Já cantava. Gostava de cantar o quê? Assim, minha mãe ouvia de tudo. Minha mãe e meu pai sempre ouviram de tudo em casa, né? Meu pai tocou 25 anos no Araqueto, minha mãe fez vocal pra tanta gente do axé, de reggae, de MPB.
Ouvia canto lírico, jazz, então, assim, de tudo. Não tenho nem o que dizer assim, é uma coisa de tudo, samba. Eu lembro que um pouco antes de entrar pra faculdade, minha mãe fez um show de samba, que ela abriu 4 dias de show de Fátima Guedes no teatro. E aí deu super certo, assim, eu fiquei apaixonada. Acho que ali já foi o bichinho do samba ali, me mordendo. E aí, você fez vestibular para a UFBA? Que curso é esse, mulher, que eu não conheço? Então, Música? a escola de música da UFBA, ela tem vários cursos, né? Na minha época, existia o curso de instrumento, que é bacharelado. Tem o curso de licenciatura em música. Tem o curso de composição, né? E regência. Composição e regência era um curso só. E não, se desdobraram. Ou era composição, ou era regência, licenciatura e instrumento. Né? Eram esses 4 cursos. Hoje em dia já tem música popular. E dentro de música popular, já tem instrumento de música popular, canto música popular, arranjo música popular. Mas na minha época não tinha. Era só música erudita. E eram esses 4 cursos aí. Você escolheu qual? Eu escolhi instrumento. Fui pro violão. E tinha que fazer algum teste de proficiência? Sim, com certeza. Inclusive, esse é um ponto bem sensível da escola de música, né? Porque você faz a primeira fase. Na minha época era vestibular, não era Enem. Então você fazia a primeira fase. Na segunda fase você tinha redação e tinha as provas de habilidade específica. Então eu já tinha que entrar sabendo tocar violão erudito, eu já tinha que entrar sabendo ler partitura. Eu fazia uma prova teórica, uma prova oral e uma prova prática do instrumento. É mesmo. É que se a pessoa vai entrar para a faculdade para aprender. Não faz muito sentido. É uma coisa, inclusive, que eu sempre falo, que eu defendo muito, que é o seguinte: o modelo da universidade é europeu. Inclusive, grande parte dos professores da escola de música são europeus. Ah, é? Na minha época, o diretor da escola de música era um músico alemão, né? Horst Weibel foi diretor da escola de música, professor alemão, né? Depois eu tive aula com um professor italiano, vários professores italianos, professores alemães. Então, assim, é uma escola extremamente europeia. Na Europa, as crianças têm aula de música e leitura musical desde criança. No Brasil, não. Você não tem aula de música no Brasil. Hoje, essa aula de música. Hoje, a única escola em Salvador que você tem esse tipo de ensino é o Manuel Novaes, que é a escola pública, inclusive, que tem um curso técnico de música. Fora o Manuel Novaes, não existe outra escola que tem esse ensino. Ou seja, então, acaba ficando elitista. Você tem que procurar meios por fora para você se preparar para conseguir entrar na UFBA. E isso vale para qualquer curso, tá? Hoje, inclusive, música popular também. A única universidade que você não tem essa necessidade é a UXAL, que é particular. Que vibe, viu? É. Entrei na faculdade lá de música. E aí, expectativa versus realidade. O que é que você achou? Ave Maria. Era o que você imaginava? Ou, tipo... Não, assim, eu convivi no ambiente da escola de música, me preparando para entrar na escola de música. Então, meus professores que me prepararam eram alunos da graduação. Eu tive contato com o professor que depois virou meu professor na graduação. No primeiro momento, eu fui aluna de um professor específico, que é inclusive italiano e tudo mais. Depois eu acabei mudando, que isso é babado na minha vida acadêmica, para outro professor, que foi o professor Mário Lhoa, que foi ele que me formou, assim, que é um cara incrível, e até hoje eu trato ele como professor, como pai, assim, dentro da música, né? E aí eu entrei na escola de música já conhecendo todo mundo, já conheci os professores, já conheci os alunos. Então, o ambiente, assim, em si, não foi um problema para mim, né? Aí você vai conhecer os pormenores de dentro da universidade, né? A universidade, a UFBA, não é uma universidade para quem estuda e trabalha, por exemplo. Sabe? Ela é extremamente cruel, porque quem trabalha com música não necessariamente fez universidade. Então, existem muitos músicos incríveis
que já trabalhavam, que já tocavam com grandes artistas, mas que não conseguiam cursar a universidade, simplesmente porque a universidade era assim, você tinha uma aula de 9 às 12, depois você tinha uma aula de 3 às 5, depois de 5 às 7. Em outro campus, em outro Na escola de bairro. música, para quem fazia instrumento, conseguia colocar tudo num lugar Tá, só. que bom. Mas quem fazia licenciatura, por exemplo, era assim, era Ondina, Canela, e ficava lá em São Lázaro, e ficava nessa picula aí dentro das unidades da UFBA. Mas para quem fazia composição e regência, instrumento, era mais tranquilo, era só dentro Mais ali da escola de música. concentrado, né, Mari? Ô, Mari, esse curso que você fez quando você era novinha, então foi um curso de extensão? Um curso de extensão, exatamente. Ai, que massa. A E os escola de alunos? música tem isso. Inclusive, é uma maneira da escola se manter, né? Porque é a escola que menos recebe verba na UFBA. Teve uma época que, mesmo? até pouco tempo Rapaz. atrás, a escola de música recebia R$3.000 por mês para se Sério, manter. cara? Então, ela se mantinha através dos cursos de extensão. Eram cursos baratos em relação a outros lugares, sim. mas era a forma que a escola de música tinha de se manter mesmo, assim, de comprar insumos básicos, papel higiênico. Absurdo. Nossa Senhora. E vem cá, terminou a graduação. Quanto tempo é a graduação? Então, a graduação, na minha época, no mínimo 4 anos. Eu fiz em 5 anos. Me formei em 5 anos. Qual a matéria mais difícil que tem? Olha, tem muitas matérias malucas, mas eu acho que o calo no pé de todo mundo é LEM, que é, na verdade, LEM, né? Que é leitura e estruturação musical. Que é a parte teórica mesmo da coisa. Doida, né? A parte teórica e é uma parte extremamente eurocêntrica, assim, coisas que, assim, eu não posso dizer que eu não uso nada, né, do que eu aprendi. Mas a base é, tipo, canto gregoriano. Ai. Então, tem muitas coisas que vale muito a pena você entender e tal, mas é um xadrez. É praticamente aula de xadrez, assim, musical. E você trabalhava com o que durante essa época? Olha, eu sou privilegiada, tá? Eu tenho consciência absoluta disso. Eu fui extremamente privilegiada. Mas nem cantava, assim, final de semana? Eu comecei a trabalhar no meio da universidade porque eu quis, né? Porque, assim, os meus pais sempre me deram um conforto muito grande. Meu pai tocou no Araqueto durante 25 anos. O Araqueto fez muito sucesso, né? O Araqueto realmente fez muito sucesso. Sim. Até hoje faz, né? Até hoje. Meu pai, assim, em comparação, para quem não entende, meu pai participava dos maiores programas de televisão, né? Meu pai era linha de frente. Desde domingo. Faustão, Xuxa, Gugu... Tudo vocês podem imaginar. Então, assim, eu fui muito privilegiada. Eles puderam me proporcionar um bom instrumento para estudar, porque ainda tem isso. Quando você, a escola não te dá instrumento. Né? É caro. O instrumento para você começar a estudar dentro da universidade vai ser aí no mínimo R$2.000 um instrumento. Então, assim, na escola pública, né? Numa universidade pública. Então, eu fui extremamente privilegiada. Chegou um certo momento que eu falei, por minha conta própria, eu disse assim, poxa, não quero mais. Agora eu quero desfrutar. Rebelde. Não foi nem rebelde, porque assim, minha mãe aceitou super bem, né? Minha mãe ficou felizona, assim. Se amarrou mesmo, porque foi uma ideia minha de, pô, eu quero ter minhas coisas, eu quero, sabe, conquistar os meus lugares, as minhas coisas. Então, eu comecei a dar aula dentro do curso de extensão. Mesmo o curso de extensão que eu fiz, eu virei professora. Começava a ver quantas turmas eu podia pegar, que ia dar uma graninha ali, que eu conseguia me manter, que eu não ia precisar mais pedir dinheiro para minha mãe, que eu ia conseguir me virar e tal. Então, dentro da universidade, eu comecei a fazer algumas coisas, né? Então, eu comecei a tocar com algumas pessoas. Mas antes de entrar na universidade, minhas experiências musicais foram muito pequenas. Assim, eu toquei com minha mãe, né? Que minha mãe já fazia show, então minha mãe me colocava na roda. Ainda tinha isso, esse privilégio. Que massa. Minha mãe, não, vamos cantar aqui, vamos tocar aqui comigo nesse evento e tal. Então, a minha experiência foi basicamente com ela. Quando eu entrei na universidade, que chegou um certo momento, eu falei, não, agora chega, agora eu tenho que caminhar com as minhas próprias pernas. E aí, eu comecei a procurar e entender quais eram os caminhos que eu poderia percorrer para poder viver tranquilamente de música, né? Porque tinha isso, eu fui... Meus pais
a todo momento viveram de música. Minha mãe sempre viveu de música, meu pai sempre viveu de música. E eles me sustentaram com o dinheiro da música. E eu tenho consciência que isso, na época deles, não era uma coisa assim que todo mundo conseguia. Era um feito, né? Era um feito, exatamente. Tanto é que eu lembro que meu avô, já é falecido hoje, mas meu avô era do Fortaleza, veio pra Salvador, passar uma semana em casa e tal, e ele era militar. E aí ele me chamou no canto, fez, minha filha, por que você não escolhe uma profissão? Eu falei, meu avô, mas música é profissão. E na época, são 10 Avô filhos. de pai ou avô de mãe? Avô de pai. Na época, meu avô, são 10 filhos, né? E aí eu fiz assim, na época, meu pai tava extremamente bem sucedido. Falei, tá, então vamos lá, qual é o seu filho melhor sucedido? Ah, deu logo na cara. Aí ele fez, tudo bem, você gosta, né? Gosto. Gosto, vamos lá. Ele, não, tudo bem, tudo bem. Eu Que aceito. massa. Mari, intimidade aqui já, né? Eu já tentei estudar teclado vários momentos da minha vida. Eu acho que eu não tenho aquele ouvido para música. E tem gente que começa a aprender sozinho. Sim. E ouve assim, isso aqui é dó, ré. Existe uma pessoa que é totalmente nula para aprender música pela sua experiência de aula, de professora? Eu acho que é o seguinte. Aí tem gente que tem o dom. Vamos lá. Existem pessoas que têm facilidade, óbvio, né? Existe. E eu acredito muito na inserção da pessoa naquele ambiente. Eu tô ali naquele ambiente, eu ouço muita música, eu tô ali o tempo inteiro ouvindo música. Os pais, às vezes os pais não são músicos, mas os pais amam música, estão ali sempre inserindo música. Então, não existe uma música que você, só de ouvir a introdução, você sabe que música é? Ah, sim. Essa pessoa em questão Isso já é um ouvido. sempre gostou muito musical. de música. Eu amo demais. Mas tocar, amiga, Então, mas assim, tem um abismo. mas é isso. São questões de inserção mesmo no ambiente, sabe? E aí eu acho que o lance do aprendizado, também existem alguns fatores aí que estão em volta, né? Existem pessoas que têm mais facilidade de aprender sozinha, né? Quando eu comecei a aprender violão, eu fui futucando a case do violão do meu pai e achei uma revistinha. Então eu entendi que aquele diagrama ali era o braço do violão. E aí eu fui, sabe, entendendo. Tinha um primo que tocava violão, eu ficava olhando, eu não perguntava muito, mas fui me virando ali no violão sozinha inicialmente, né? Então quando eu fui pro curso de extensão, eu já tocava algumas músicas, né? Luz do Sol, de Caetano Veloso, já tocava algumas coisas legais que consegui me virar sozinha, mas eu estava num ambiente extremamente musical, né? Sim. Existem pessoas que não têm tanta facilidade de aprender sozinhas. E aí elas precisam de alguém que saiba o caminho das pedras. O dedo aqui. Sim. E aí eu tava conversando com minhas amigas hoje sobre isso, né? As meninas da Sambaiana, a gente tava batendo um papo sobre isso hoje. Que é o seguinte, nem todo músico incrível é um bom professor. Sim. Nem todo músico incrível é um bom professor. Mas todo professor precisa dar conta, musicalmente, daquilo que ele vai ensinar. Mas nem todo músico incrível é um bom professor. E tem muito músico incrível que não é bom professor, que inventa de dar aula pra ganhar esse dinheiro. Entendeu? Então, assim... Na cabeça do cara é tudo muito fácil. E aí acaba frustrando muita gente. Então, às vezes, o fato da música ser algo muito lúdico, muito subjetivo ali, em dado momento, você vai achar que, eu sei ensinar, é assim que faz. Não, não é assim, entendeu? É por isso que existe um curso de licenciatura. Verdade. Entendeu? Então, assim, nem todo mundo que é bom músico vai saber ensinar. Sim, isso vale para qualquer área. Isso né? vale para qualquer área, entendeu? Nenhum excelente advogado vai saber ser um bom professor, né? Agora tem outra coisa. Uma vez eu vi um documentário de Usain Bolt, né? Sim. Ele fala, a pessoa para ser um bom atleta tem que nascer com aquele dom e também durante a vida se esforçar muito, né? Eu acredito numa coisa, que meu pai sempre me disse isso, e eu já vi isso provado N vezes na minha frente, assim.
que é 10% de talento e 90% de suor. E você estudava quantas horas por dia? Eu já estudei 8, 9 horas por dia. Durante a universidade, era isso aí. De 6 a 9 horas por dia. Não basta ter talento, né? Durante 5 anos. Eu nunca fui a melhor aluna da universidade. Tive colegas que tocavam muito mais do que eu e hoje em dia não estão mais na música. Entendeu? Então, eu acredito que é você entender o seu caminho dentro daquele lugar, encontrar pessoas que possam te auxiliar da melhor forma possível. Tem essa questão que você falou que você tinha dificuldade e tal. Eu fiz o curso e na universidade, como eu falei, era música erudita, né? E aí, música clássica e tudo mais. E aí, no meio do caminho, as meninas me chamaram pra fazer uma banda de samba. As minhas colegas da faculdade, vamos fazer uma banda de samba e tal, não sei o que. Eu falei, vamos. E aí eu me deparei com a música popular. Vou tocar samba, né? A harmonia da música brasileira e tal, não sei o que. Eu me vi perdida. Eu tô numa universidade, eu simplesmente não sei a harmonia. Não sei a relação entre os acordes, não sei. Eu ficava decorando as músicas com uma pasta enorme na minha frente, sem saber, sem conseguir gravar os acordes. Se dissesse assim, o tom é tal, vai mudar o tom da música, eu não ia saber fazer. Então eu fiquei desesperada, porque eu não sabia o que fazer, né? E eu estava numa universidade. Então a universidade não me dava isso. Né? Os professores não ensinaram isso na universidade. Quer dizer, eu tô no Brasil, numa universidade federal, em que não me era ensinada a música. A minha música não me era ensinada. Então, assim, depois de um tempo, eu fiz 5 anos de universidade. Hein? E aí, depois de um tempo, o maestro Letieres Leite, saudoso maestro Letieres Leite, ele estava com um projeto, que foi o Centro de Artes, né? Lá no Pelourinho, vários cursos e tal. E aí ele me chamou, vamos fazer o curso aqui e tal, né? Na época ele tava montando a roupilézinho e tudo mais. Tem um curso de harmonia, eu fui fazer o curso de harmonia com o professor Bira Marques, que é da Afrosinfônica, maestro da Afrosinfônica. E em 6 meses eu aprendi o que em 5 anos eu não aprendi. Massa. Minha cabeça foi, meu Deus, não tô acreditando nisso, sabe? Então, é o lance do ser bom professor. Sim. Entende? Gostar do que tá fazendo. Gostar também. do que Gostar tá de ensinar, fazendo. passar aquilo ali pra pessoa. Ele não era o cara que ele abria o piano e saía de coisa. Não. Mas ele chegava... E ele é um excelente músico, hein? Bira Marques é um excelente músico. Mas ele não fazia isso na aula pra impressionar, nem nada disso. Ele chegava lá e dava uma aula bem dada. Então, pra quem passou 5 anos dentro de uma... Eu com um diploma na mão. De uma Universidade Federal... O cara, em 6 meses, fez assim... Muita dificuldade de entender. E como foi lá o primeiro... Não pode mais falar job, né? O primeiro trabalho musical que você fez. O primeiro trabalho musical que eu fiz foi antes da universidade, né? Com minha mãe. Ela fez alguns shows. Logo no início eu toquei em alguns eventos com ela. Ela me botou pra fazer backing vocal e tal. Então eu tava ali meio inserida. Ao mesmo tempo, eles também não queriam muito que eu estivesse na rua, né? Sim, já à ali. noite e tal. O que atrasou um pouco ali o processo. Eu tenho consciência disso, mas eu sei que foi cuidado. E foi importante também, né? Nesse momento. E aí, logo em seguida, eu comecei a dar aula na universidade. Então eu comecei a trabalhar dando aula de violão. Né? E logo em seguida as meninas, colegas de faculdade, me chamaram pra fazer uma banda de samba, que foi a Chita Fina. Foi já o primeiro trabalho de samba e já foi um trabalho também 100% feminino, né? Só com mulheres, e foi muito legal, assim. Foi uma mudança, uma virada de chave muito grande, assim. Porque foi aí, nesse pontinho aí, que o samba entra de vez, assim, na minha vida. Samba chulo, samba de roda, a minha pesquisa toda com samba de roda entra a partir do Chita Fina. Vocês tocavam aonde? O Chita Fina, a gente estreou na varanda do SESI, né, no Rio Vermelho. Sim. E aí a gente tocou por várias casas, né, de Salvador, vários lugares, assim. E você falou aí alguns tipos de samba, né? Quais são as diferenças entre eles?
Então, hoje em dia, a gente tem muitas vertentes, né, de samba. É que nem o forró. Forró a gente tem baião, sim. chachado, shot. Quando você ouve, tem diferenças grandes de Sim. rítmicas entre eles e tudo mais. Dentro do samba é basicamente isso, né? A gente tem posso dizer, o DNA. E a partir desse DNA você tem desdobramentos, né? Filhos e filhas que vão nascendo disso. Então a gente tem o partido alto, o samba reggae, o samba rock, né? A gente tem o samba canção, a bossa nova, o chorinho, né? O samba de roda, o samba afro, né? O samba merengue, e por aí Vixe, vai. mas deixa eu fazer uma pergunta polêmica aqui agora, viu? Passa. O samba nasceu na Bahia ou no Rio? Eita! Eu costumo dizer o seguinte, que o DNA tá aqui, na Bahia, certo? E ele se O ovo desenvolveu... foi gerado aqui e nasceu lá. Mas ele se desenvolveu como gênero musical no Rio de Janeiro. Isso é um fato. Né? Por questões históricas mesmo, sabe? Se a gente olhar aqui, a gente tem, assim, brevemente, assim, um apanhado histórico breve. A gente tem, quando fecha a Baía de Benim, né, que é proibido o tráfico dos escravos, os portugueses começam a trazer africanos da Ilha da Madeira para cá, e com eles trazem a viola machete, que é um instrumento lusitano. Eles trazem para cá. Chega aqui, eles encontram os batuques africanos que já estavam aqui há mais de 200 anos, no recôncavo baiano, nos canaviais, onde tinham os cantos de trabalho, né, os cantos de labor, que são os cantos que eles faziam para poder continuar com o ritmo do trabalho, diminuir um pouco o sofrimento, aquela coisa toda. Além disso, também tinha a chula aldeã portuguesa, que também é um canto de trabalho camponês. E a influência da chula aldeã portuguesa é o canto violado, por conta da viola, né? E a influência linguística, de fato, né? Então, quando chega aqui e encontra... A viola machete encontra os negros escravizados aqui, os africanos escravizados aqui. Eles traduzem a forma de tocar aquela viola, né? E aí eles trazem os batuques que já estavam aqui e misturam com isso. Você já tem aqui as chulas que vão daqui para o Rio de Janeiro, com a galera que sai da Bahia para o Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil. E lá se desenvolve. E aí lá se desenvolve. Então você tem as tias baianas, tia Ciata, tia Prisciliana, que são as tias baianas que levam esse DNA do samba aqui, o samba antes do samba, né? Como diria Roberto Mendes. Então, você leva isso daí pro Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro, elas fazem o samba. Então, João da Baiana, que é o compositor de Pelo Telefone, que é dito como o primeiro samba gravado, né? João da Baiana é João da Baiana por quê? Porque ele é filho de uma baiana. É baiano. Né? Então, a especialidade dele era tocar prato, por exemplo, que a mãe dele ensinou ele tocar prato. Certo? Então, a gente tem... Quando chega no Rio de Janeiro, você tem uma encruzilhada cultural. Porque você chega... Os africanos, os negros, os escravizados, eles vão para o Rio de Janeiro na intenção de ganhar dinheiro, conseguir alforria, né? Tem os chamados escravos de ganho, que eram os escravos que ficavam nas ruas trabalhando para poder fazer dinheiro e conseguir comprar sua alforria. Então, assim, eu sempre digo isso. O DNA tá na Bahia... Mas ele se desenvolveu como gênero musical no Rio de Janeiro. Aí você chega na década de 30, você tem a Rádio Nacional. Na Bahia não tinha. Então como é que ele vai se desenvolver aqui? Exato. Ele se desenvolve no Rio, né? E a Rádio Nacional, que vai pegando todo o Brasil, divulga esse samba que tá aqui no Rio de Janeiro. Então acaba que ele se desenvolve como gênero, né? No Rio. Pega uma rebarbinha de São Paulo ali, mas no Rio principalmente. Massa. E Mari terminou a graduação. E aí? Olhou assim, meu Deus do céu. Esse é o grande drama dos músicos, né? Eu costumo dizer o seguinte: a graduação, hoje, ao meu ver, é se você quiser seguir um caminho acadêmico. Tá? Você quiser aprofundar um pouco mais esse lado acadêmico, eu acho que a graduação tá aí. Uma questão polêmica, né? A gente tem muitos professores na universidade. Aí eu... minha advogada ali, olhando de longe, que eu como na boca. Cuidado que você vai falar. Muitos professores que não atuam como músicos no cenário. Alguns professores atuam, são excelentes músicos,
Mas como eu falei, nem sempre um excelente músico é um excelente professor. Sim, verdade. Certo? Então a gente tem essas polêmicas dentro da escola de música hoje. Eu costumo dizer que a escola de música, pra mim, Marília, como violonista, foi incrível. Porque hoje, como violonista, eu tenho um diferencial da técnica do violão, que é uma coisa que não é ensinada no violão popular por fora. É uma coisa mais, vamos pegando todo mundo ali meio na tora, sabe? Mas na universidade eu tive esse estudo técnico e do violão erudito que me ajudou muito, que é um diferencial meu como violonista hoje. Quando eu chego nos lugares que eu toco, as pessoas sentem uma diferença, né? Pelo Não é preparo aquele técnico blá, e blá, tudo blá, mais. né? Exatamente. Como bacharelado, é interessante nessa questão do estudo técnico, da metodologia e tudo mais. Mas, para além disso, é muito importante que no caminhar da música, a rua esteja presente. A rua é muito importante estar presente na caminhada. Se você quer ser músico, né? A convivência, a troca com outros músicos, esse aprendizado da malandragem, né? E de tudo mais, a rua ela é extremamente importante. A rua virou o meu jogo como musicista. Mas é isso, tudo tem... você tem que entender qual caminho dentro da música você quer trilhar. Você quer ser mais do que, né, um músico, se você quer atingir outras áreas, que é o meu caso, hoje eu dou aula, né, hoje eu sou arranjadora, você precisa de um estudo ali mais aprofundado. Não que um músico não tenha que ter um estudo aprofundado, né? Sim, Tem que ter o mas estudo mais aprofundado. técnico, né? Sim, é importante você entender a parte técnica da coisa, entender como é que se constrói um arranjo, a tessitura dos instrumentos, entender dos outros instrumentos, né? O quê, mulher? A tessitura entender de que nota até que nota cada instrumento vai, né? Porque às vezes um instrumento é mais agudo, o instrumento é mais grave. Os timbres do instrumento, para na hora que você for construir um arranjo, uma coisa, você saiba trabalhar com essa alquimia, né? Você saiba misturar os ingredientes. O que é que faz uma arranjadora? O arranjo Tirando de uma dúvidas. música é a roupa que você veste na música, né? Você tem ali a música é a melodia, que é o que é cantado, né? E o arranjo é a roupa que você vai colocar naquela música. Então, às vezes, você ouve a mesma música, Oceano, Djavan gravou aqui, aquela gravação, mas tem uma outra gravação que é diferente, mas é a mesma música. Aquilo são arranjos diferentes, né? Entrou com outro instrumento, entrou com um ritmo diferente e tal. Então, são roupas diferentes que foram vestidas naquela música. Tu é produtora também, né? Também. Como é que funciona? Como é que começou isso aí? Então, foi muito natural isso, porque a produção musical, ela basicamente vem desse entendimento amplo, né, da música. Hoje em dia, a gente está num ponto de interseção, assim, de cruzamento de informações, mas antigamente, produção musical era aquela pessoa que não necessariamente era musicista, mas que tinha uma visão boa de música, e ela estava ali presente para poder arregimentar todos os esquemas da gravação. Então, vou escolher o músico, vou escolher o técnico, você que vai arranjar. Ele meio que colocava ali o time para acontecer. Ele escolhia o time, né? Era o técnico, digamos assim, da coisa. Hoje em dia, o produtor com um lance da tecnologia, avanço da tecnologia, hoje a gente consegue gravar do nosso notebook, dentro de casa, no nosso quarto. Né? Hoje a gente tem elementos que a gente consegue gravar uma música inteira dentro do nosso quarto, com elementos eletrônicos e tudo mais. Então, hoje em dia, se confunde também com essa questão do produtor musical, aquele que está à frente de tudo. E não só arregimenta a situação, mas que também comanda a mesa de som, que comanda ali a gravação, que está ali como técnico de mixagem, de masterização, que são processos, né, da gravação. Você grava, depois você ajusta os volumes, né? Tô falando de forma superficial. Pra dames aqui, igual a mim. Tô falando de forma superficial. Mas você ajusta os volumes para que fique equilibrado tudo. Então, são etapas da gravação até chegar a você ouvir na rádio. Qual é a clientela do produtor musical? Da produção musical? Artistas em geral. Artistas que querem... Um artista que quer gravar uma música,
poxa, Marília, eu tenho uma música aqui, uma composição, e queria gravar ela. Hum. Você me ajuda? Eu não sei por onde seguir. Então, eu hoje não sou técnica de mixagem, né? Eu entendo dos processos, vou sentar com um técnico de gravação, se precisar acompanhar os processos todos. Eu vou saber me comunicar com ele e dizer o que eu quero, mas eu não sou essa pessoa que bota a mão na mesa de som e pluga o instrumento. Não sou essa pessoa. Mas estou ali direcionando tudo. Marília, eu quero jogar um autotune. Já fiz muito. Já fiz muito. Chega uma galera assim que, tipo, igual a mim, tá com a hora rachada. E aí quer ficar com a voz assim divina. Veja bem. Não precisa citar nomes. Tem. É meu. E faz como? Faz, né? Faz. Assim. A gente tem os boletos pra pagar. Quando a conta bate na porta, né? A gente. Assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito sincera. Eu sou muito cuidadosa e sou muito sincera. Meu filho, você não canta nada. Não faço isso, não. Não chega a fazer isso, não. Né? Não, eu sou muito cuidadosa com a pessoa, mas eu sou muito sincera. De entender que, olha, você não é um profissional. Você não tem talento. Você não é um profissional, então a gente... Vou direcionando a pessoa para ter o melhor resultado possível. Se eu vejo que realmente não vai sair um resultado musical ali, por exemplo, não é afinado, não vai sair a nota, vou dizer, olha, a gente tem processos tecnológicos que a gente vai colocar nota por nota no lugar. É mesmo? É mais caro? É claro que é mais caro. Quanto mais tempo eu perder consertando, colocando as coisas no lugar, mais caro fica. Normal. Mas existem esses processos, então... Depende também da vontade da pessoa, né? Já aconteceu de coisas ao vivo, assim, de a pessoa me chamar pra acompanhar num show ao vivo e eu dizer pra pessoa, você tem certeza que você quer fazer esse show? Tem gente que jura, meu marido é assim, meu marido ele jura que ele é cantor, ele não aguenta ver um microfone que ele começa a cantar e parece que é aquele clima fúnebre na festa. O evento que eu fui fazer foi um evento muito peculiar, assim, porque era num lugar aberto que iam ter muitas pessoas. E aí eu conversei com a pessoa e falei, você tem certeza que você quer fazer? Eu acho que você vai se expor muito e isso pode virar um trauma pra você. Então, tem certeza que você quer fazer isso? Eu conversei com a pessoa e porque eu acho que tem é válido. Filme de uma senhorinha, né, que ela canta muito mal e durante a vida dela toda ela é cercada de amigos que tipo, não aplaudem. Conheço. Eu vou procurar esse nome desse filme, vou botar aqui. E aí, só que chega um momento que ela quer crescer, que ela contrata uma pessoa, que ela quer fazer um show, e aí faz um show grande. Menina, mas é terrível, porque fica morrendo de pena eu da acho veinha. que, assim, existem pessoas e pessoas, né? Existem pessoas que querem pagar pra ter aquele momento de prazer. Também, né? Tá tudo certo, Sou sabe? eu no karaokê. E tá tudo certo, e tá ok. A partir de um certo momento que você quer se colocar como profissional, Marília, vou apertar um pouco sua mente, vou exigir algumas coisas de você. Florence, o nome do filme. Quem é essa mulher? É com Meryl Streep. Ah, é? Não conheço, não. Assista, é um filme velho. Vou assistir. É antigo. Mas ele é muito... Você vai gostar. Vou assistir. Histórias engraçadas aí, Mari, nesse percurso. Demais, um bocado. São os melhores cortes. Ai, gente, tem tantas. Ai, minha mãe mesmo tem um bocado. Minha mãe tinha um grupo de comédia, né? Então, assim, desde criança Mas eu quero chamar a sua mãe pra vir aqui já. Tem que chamar, que ali tem história. Ali, Ave Maria. Minha mãe tinha um grupo chamado Raid das Moças. E as meninas, elas se caracterizavam como drag queens mesmo. Então, eram aquelas maquiagens de drag queen, peruca, cílios postiços, luvas coloridas. Sabe, Daniela Mercury? Canto da Cidade, que ela tem aquela capa. Era aquele tipo de luva, anéis, aquela coisa. Então, muitas vezes, minha mãe saía do show
direto pra me buscar na escola. Que massa. Então, assim, minha mãe já foi cabo de guerra, de coleguinha de escola. Mãe de Marília, eu quero a mãe de Marília. Minha mãe aqui no meio, as crianças puxando de um lado pro outro. Que massa. Então, assim, já passei muito por isso em relação aos pais, né? Minha mãe não me vinha mais buscar, assim. Eu acho que eu nunca tive Já isso, sabia? acostumou, né? Que Acostumei, bom, porque que assim, bom. se eu não acostumasse, eu ia sofrer. Tá vendo, gente? A dica é essa, você não ligar. Gente, coloquem cantoras do Raid, ou Raid das Moças, né? Que tinha uma rifa com o nome de mulheres, chamado Raid das Moças. Sim, verdade. Foi daí que surgiu o nome do grupo. Eu lembro disso. Foi daí que surgiu o nome do grupo. E depois virou Cantoras do Raid e tal. E vocês vão ver filmagens. Minha mãe com Moraes Moreira, no programa que Moraes Moreira tinha aqui na TV Aratu, eu acho. Enfim, elas fizeram Jô Soares e tal. Foi uma época muito proveitosa, assim, do trabalho delas. Foi muito bonito. Então, essas histórias, nossa, demais. Muitas histórias. Minha, tocando... Canta Raul! Canta isso, sertanejo! Isso muito, né? Deve encher o saco, hein? Muito. Eu tive minha época de fazer barzinho, né? Que chegou um certo momento que eu tava fazendo muitas coisas. Eu falei, quero tocar no barzinho, quero fazer barzinho. Eu comecei a tocar em barzinho. E isso aí passava muito. Eu toquei no Boteco do Caranguejo. É mesmo. E aí era uma televisão aqui em cima, passando o UFC. Aqui. E aí tocando, e daqui a pouco... Era um nocaute que rolou na TV. Era um susto. Eram coisas absurdas. Então vai começar a luta principal. Para de tocar aí, que vai começar a luta principal. É mesmo. Já teve show em condições malucas de... A gente no meio do show, eu tô sentindo o tablado balançar. Aí as meninas, gente, não dança muito não, porque aqui embaixo é uma piscina. Era um madeirite, assim, colocaram em cima da piscina. E tinha uma banda, a Chita Fina, tava com 2 congas, saxofonista. Eram 6, 7 mulheres em cima do palco. Situação. E a gente não dança muito não, porque aqui embaixo é uma piscina. Tipo, se cair, morre todo mundo eletrocutado daqui agora. É mesmo. Coisas absurdas, gente. Eu nem tinha pensado nessa parte. Coisas absurdas, assim. Mas já passei por muita coisa engraçada. Vou perguntar a você, que eu perguntei pro Chavoso. E foi assim a personalidade que você encontrou, assim, pô, que é muito legal, que você não imaginava? Nossa. Você falou que você já viajou um monte, assim, com sua mãe, tá? Viajou assim. Já Eu conheceu já tive a muita oportunidade gente, de né? conhecer muitas pessoas, né? É tudo chato, é tudo. Não é tudo chato, não. Eu tenho uma história muito boa com o Ivete Sangalo, que foi sensacional, porque eu dei aula no projeto Neugibá, né? Eu fui maestrina, regi orquestra, dei aula para as crianças, né? Eu que fundei 2 orquestras lá dentro do Neugibá, que foi a Orquestra Castro Alves e a Orquestra Pedagógica Experimental. Fui eu que fundei. Fui para Venezuela, enfim, trabalhava lá no Neugibá. E aí, um belo dia, tava tendo passagem de som do troféu Dodô e Osmar, né? Os melhores carnaval e tudo mais. Sim. E aí, a produção fez assim, Marília, Ivete tá passando o som lá na sala principal. Era dentro do Teatro Castro Alves, o projeto funcionava dentro do Teatro Castro Alves. Ivete tá passando o som lá na sala principal e a gente queria muito levar ela para conhecer a orquestra. Ela não conhecia ainda o Neugibá. Foi logo no início mesmo do Neugibá, os 2 primeiros anos, assim. E aí eu falei, rapaz, mas e aí? Será que você não consegue ir lá em cima e tal? Falei, tá, eu vou lá em cima. Eu não conhecia Ivete. Minha mãe conhecia, meu pai conhecia, eu não conhecia. Fui com meu crachazinho de que trabalhava no teatro e consegui acessar os lugares e fui. Quando eu entrei na sala principal, que eu olhei, tava Ivete Sangalo e Gilberto Gil. Desmaiei. E um grande amigo meu fazendo vocal pra Ivete, que é Tito Baense. Que me conheceu desde criança, né? Tito, eu não falo isso, normalmente eu não falo isso, mas Tito é meu tio. Porque me conhece desde criança e tudo mais. Sim. Então, o Tito tava fazendo vocal, eu falei, Tito, tudo bom? Ele, Marília, suba aqui e tal. E daqui a pouco tava eu em cima do palco, assim, do lado de Tito. E Tito, eu queria muito levar a Ivete pra conhecer a orquestra, como é que faz e tal. Aí ele fez, não, vou falar com a Ivete. Na época ela tava
Eu acredito que foi na mesma época que ela tava grávida de Marcelo já. Hum. Mas não sei se já sabia, se já tinha divulgado, mas foi mais ou menos na mesma época. E aí ele chamou a Ivete. Ivete, ela é filha de Sueli. Porra, sua mãe canta pra porra, não sei o quê, sua mãe é incrível. Aquele jeitinho. Aquele jeito. Aí eu fiz, Ivete, eu queria muito que você conhecesse a orquestra, eu trabalho no Gibá, expliquei pra ela. Também quero. Mas se eu for falar com o Dito, ele não vai me deixar subir, né? Dito é que tá ali do lado dela, né? Enfim, se eu for falar com o Dito não vai me deixar subir. Então você faz o seguinte, você fica aqui no cantinho. Quando terminar a passagem de som, você me pega pelo braço e me leva e vamos pro elevador que você me leva lá pra orquestra. Eu falei, tá bom, tá certo. E aí deu uma pausinha assim, Gilberto Gil ficou meio solto. Aí eu fui até ele, fiz, oi Gil, tudo bom? Ele, tudo bem. Eu fiz, olha, eu sou filha de Sueli. Ele, meu Deus, Sueli, sua avó, o melhor caruru que eu já comi na vida. E na época eu era muito nova, eu tinha 20 anos, então eu não tinha muita noção do que Gil representava, né? Aquela coisa. Mas ele foi incrivelmente gentil comigo. Ivete, no final, me pegou pelo braço, levei ela pelo elevador. Dito ficou puto porque tinha horário pra ela sair, mas ela foi conhecer a orquestra. Foi o primeiro contato que ela teve com o Neujibá. Depois ela já fez concertos com o Neujibá e tudo mais. Mas ela foi incrível comigo, assim. Levei, ela conheceu, cantou junto com a orquestra, conversou com o Ricardo Castro, que é o maestro da orquestra. Enfim, foi muito legal, assim. Foi uma situação incrível. Então, eu acho que... E depois, né, já com a Sambaiana... Ivete teve com a gente, né? Participou com a gente. Nem sei se ela lembrava quem era eu, do que era, mas ela fez quase um show de 1 hora com a gente, assim, extremamente generosa, assim. É uma pessoa muito incrível mesmo. Que bom, que bom. Desafios, Mari, da vida de musicista. É assim que fala? Sim. Música, musicista, tá tudo correto. Desafios aí. Quero fazer música via esse podcast. Porque não é tudo são flores. Não, acho que pra nenhuma profissão, tá? Sim. Nenhuma profissão. Todas as profissões têm seus caminhos e suas histórias pra você conseguir viver bem dela, né? A ideia do podcast é justamente essa, ó. Nem tudo é fácil, mas também não é impossível. É claro. É porque as pessoas ainda colocam a música num lugar muito... distante, uma coisa lúdica, sabe? Assim, não, música é pra você se divertir. Hobby é um hobby. Vá fazer outra coisa. Como meu avô falava, vá procurar uma profissão, minha filha. Uma vez na escola que eu estudei, eu cheguei pra a bibliotecária e falei, pô, eu tô fazendo música e tal. Ela fez, menina, mas hoje em dia tem faculdade de tudo, né, nessa vida. Então, assim, a gente passa muito por isso, né? Mas a música é uma profissão... tão segura quanto qualquer uma outra. E tão rentável quanto qualquer uma outra. Você precisa saber por onde caminhar, né? Sim. Eu acredito que a música, ela te proporciona muitos caminhos possíveis. Mesmo que você seja só um instrumentista, eu acho que hoje, dentro da música, ser só um instrumentista é muito pouco. Eu acho que você precisa buscar um pouco mais. Então, hoje, eu ser produtora e arranjadora foram coisas naturais, mas foram que eu me interessei por fazer, que eu gosto de fazer. Mas foram leques que eu fui abrindo e financeiramente, porque é importante a gente falar dessa parte financeira, que é a parte que mais pega para a maioria das pessoas. Financeiramente, me sustentou tranquilamente como professora. Hoje eu tenho um curso online de violão. Eu tenho mais de 3.000 alunos, né, nos meus cursos online. Eu tenho alunos do mundo inteiro, né? Eu consegui escalar essa questão. Hoje eu toco, eu sou cantora, eu sou violonista da Sambaiana, né? Então, além disso, sou arranjadora. Às vezes acompanho uma outra artista quando consigo, porque a Sambaiana, graças a Deus, tá com a agenda muito legal, mas eu consigo acompanhar outras pessoas. E eu acho que o grande lance é, abra a cabeça. Dentro da música, você não vai só tocar... eu quero tocar guitarra, você não vai ser só guitarrista. Sabe? Você vai ser guitarrista, mas você entenda, crie essas outras possibilidades, né? Saiba se gravar,
sabe? Em casa, pô, precisa gravar uma guitarra. A gente fez a chamada do Bahia FM com o Ju Moraes. Ju fez, eu preciso gravar uma guitarra. E aí, você consegue? Eu fiz, não, eu tô em casa aqui, eu consigo gravar. Então, eu mesma sozinha fui lá, gravei minha guitarra, mandei pra ela e fiz esse trampo, né? Às vezes você tá em outro país, você consegue trabalhar com quem tá aqui. Então, abrir essa cabeça, abrir esse leque, entender todas as possibilidades que você tem dentro da música. Que não são absurdas, não. Tem jingle também, né? A Delmo Tem disse que faz muito jingle, jingle. exatamente. Jingle, já trabalhei muito com jingle político. Já né? trabalhei. Então, assim, compondo jingle também, né? Já fiz. Então, assim, são coisas, todas essas coisas que me divertem muito. Eu curto muito fazer. Nada pra mim é um sofrimento Ai, dentro que da bom, música. Isso é viu? importante. Sabe? Eu costumo dizer que eu tenho muito privilégio de trabalhar com o que eu amo mesmo. Sim. Se não me der prazer, o mínimo prazer, você não vai me ver lá. Entendeu? Eu costumo dizer isso, porque e me dá prazer, eu sei que eu vou fazer bem pra caramba aquilo ali. E vou andar, assim, tranquilamente, sabe? Então isso é muito legal. Fazer uma pergunta aqui. Passa. Tem algum tipo de música que você não ama? Mas não tem não, sabia? É mesmo. Mas Até assim, aquela dos paredão, assim. não, assim, não é que eu odeie, não, eu não vou ouvir. Sim, sim. Não vou ouvir, sabe? Mas hoje em dia, por exemplo, com a Sambaiana, é uma coisa que eu tenho descoberto muito. De tudo, de toda e qualquer música, você vai tirar alguma coisa que você vai crescer dentro daquilo. De toda e qualquer música, vai ter alguma coisa que você vai aprender. Então a galera fala, por que música de carnaval? Por que não sei o quê? Cara, a música de carnaval é incrível. Você entender como aquela música foi construída, todas as camadas de instrumentos que foram gravadas, aquilo ali, poxa, é incrível. Eu achava que era só chegar, plugar minha guitarra e gravar uma guitarra. Depois eu fui descobrir que essa galera grava 5, 6, 7 guitarras, assim, uma faixa só. E aí você ouve aquilo tudo acontecendo, vibrando na gente, né? Pagodão baiano é uma delícia tocar pagodão baiano. Eu amo demais. Assim, é de uma construção rítmica riquíssima, sabe? Eu acho que toda música você tem algo pra tirar dela, pra você aprender, sabe? Tem ali a gente costuma, é uma linguagem da música, a gente fala, né? Tem um ranço, sabe? Tem um ranço. Cada música tem o seu ranço, tem a sua mania ali, aquela coisa que vai dizer, poxa, sertanejo, uma levada de sertanejo que é difícil pra caramba de fazer. Tem coisas de sertanejo que são extremamente difíceis de fazer. Tem coisas de pagodão que são muito difíceis de fazer. Sabe? Rock and roll, tava brincando com as meninas, peguei a guitarra pra tocar. A amiga minha fez, amiga, é rock and roll essa parte. Eu falei, gente, mas eu nunca toquei rock and roll. Às vezes é uma posição que pareceria, quase que não sai, pareceria simples, mas tem um jeito de tocar aquilo ali que pra sair legal, sabe? Então tudo eu aprendo com tudo. Eu acho que não tem nenhuma música hoje que eu diga assim, eu já fui preconceituosa, assim, mas eu confesso a você que não existe uma música que eu diga assim, eu odeio. A gente vai ficando mais experiente. É, A gente vai abrindo mais a cabeça, né? vai totalmente. E eu aprendo demais, assim. Todo dia aprendo uma coisa diferente, sabe? Trago alguma coisa da percussão pro meu violão, sabe? Às vezes vou entendendo, pô, vou ouvindo aqui aquela música, pô, vamos pegar aquela música da hit do carnaval. Eu penso, 2 acordes. Não, 2 acordes não, querido. Vamos lá, vamos aprender. Tem alguma coisinha ali que vai ser massa de... Projetos futuros, Mari? Olha, hoje eu tô muito focada na Sambaiana, né? Que é meu projeto principal. E nos meus cursos online, né? Massa, né? Tenham pensado em talvez trazer as ideias dos meus cursos online, o método que eu construí, que é muito específico. Me fale um pouquinho desse método. Eu construí um método chamado Dominando Samba, que é um método totalmente voltado para um ensino de samba, né, no violão. Então, assim, hoje eu tenho muitos alunos que são 60 a mais, sabe? Eu tenho alunos de toda faixa etária, assim.
de 20 a 85 anos. Eu tenho alunos de todas essas idades. E eu fui entendendo justamente essa questão que você comentou comigo, né? Da dificuldade de aprender, eu não tenho ouvido e tal. Muitos alunos chegam com essas mesmas queixas. E eu consegui provar por A mais B que basta você ter o método certo e a pessoa certa para lhe acompanhar. E força de vontade também, né? Porque não é um botãozinho que aperta e sai fazendo. Você precisa ali de dedicação, que não precisa ser também de 3 horas por dia. Se você tiver 15 minutos por dia, você vai ter uma evolução. É claro que quem tem 3 horas por dia e estuda direito, vai evoluir mais rápido do que quem tem 15 minutos por dia, quem tem 10 minutos por dia. Isso não quer dizer que a evolução não aconteça. Vai acontecer mais devagar? Vai, mas vai acontecer. E aí você saber o que estudar, o que treinar, como treinar, né? Isso, e ter uma pessoa ali te acompanhando é muito importante. Então, a partir da construção desse método e da construção das aulas online, entender como construir essas aulas para que as pessoas, suas casas, consigam absorver, consigam praticar e ter resultado com o instrumento, porque durante muito tempo foi um mito essa coisa de você precisa ter aula presencial para conseguir tocar. E durante esse processo eu entendi que eu consigo tranquilamente ter excelentes resultados, né, no online. Eu queria trazer isso para academia. É uma vontade que eu tenho de levar para academia essa coisa do ensino do samba e também dessa visão do ensino híbrido. Que tem gente assim que ainda gosta, né, do presencial. Não, eu acho que é importante presencial. Não acho que não seja importante, não. Acho que é importante, mas eu acho que o ensino híbrido, ele é muito vantajoso. Principalmente dentro da música. Porque quem vai fazer faculdade de música, a grande maioria das pessoas que vão fazer faculdade de música já trabalham com música. Então, eu tenho amigos que demoraram 10, 12 anos para conseguir se formar. Porque precisavam trabalhar, precisavam ganhar dinheiro e a UFBA não permitia isso. Por conta dos horários e toda essa questão. Então, eu tenho muita vontade de trazer isso pro acadêmico. Eu acho que os meus próximos projetos estão diretamente ligados à Sambaiana, aos meus cursos, ao meu método, e trazer esse lance do método do ensino para academia, assim. É uma vontade que eu tenho de fazer mestrado, né, de fazer doutorado voltado para isso, assim. Já na UFBA hoje, né, uma parte mais relacionada com a música afro, música baiana, né? Começou a partir dos cursos de música popular, né? Então, hoje você tem mais voltado, você tem o professor Dr. Yuri Passos, né, que é o GAN, inclusive, do Gantuá. É um cara conceituadíssimo, assim, meu amigo, a gente já tocou junto e tal, ele é um cara incrível. E tá trazendo muito isso pra academia mesmo, como outros professores também estão trazendo, né? Rona Scott da Rumpilés, então não tem como não trazer isso para dentro da academia. A gente tem hoje como professor da Universidade de Contrabaixo Alexandre Vieira, que é um cara incrível também, que tá diretamente ligado também a esses projetos. Então a gente tem professores muito legais na universidade. É mesmo. Mari. Então, são 2. Um é o Marília Sodré Oficial. Esse tá mais minha vida toda, assim, vida profissional, mas vida pessoal também, tá? É mais próximo das pessoas. E tem o Marília Sodré Samba, que é mais voltado para as aulas, né? Para as aulas de violão. E ali é papo reto, direto, falando sobre a questão do ensino mesmo. E como é essa vida de blogueira? É babado. Ainda tô me adaptando, confesso. Já tem um tempo, né? Foi um pouquinho antes da pandemia que eu comecei com os cursos online. Foi muito legal, assim, a aceitação foi incrível. Continuo trabalhando nisso, um pouco mais calma por conta da Sambaiana. A Sambaiana hoje me exige essa presença digital.
né? E eu, inclusive, preciso melhorar ainda mais essa presença digital, mas eu tô me adaptando, tô entendendo, assim como todas as outras meninas, né? Ju já tem muito mais essa presença digital, Ju Moraes, e ela já tem muito mais essa presença digital, mas a gente deu um boom, assim, com a Sambaiana. O Instagram da Sambaiana, que é @Sambaiana, também cresceu muito rápido, assim, a gente teve vídeo que viralizou e cresceu rápido. E eu tô entendendo também esse processo. Como é que funciona? Como é que funciona, porque é um pouco diferente das aulas, do processo das aulas, né? Do marketing digital. É um pouquinho diferente, o posicionamento é outro. Então eu tô entendendo, eu tô chegando Mas junto. hoje a gente tem que entrar, né? Não tem jeito. Tem que entrar, assim, faz parte do jogo, né? Sim. Faz parte do Não jogo. dá pra fazer mais Ana Paula Arósio sumir. Né? Assim, para algumas pessoas que já têm uma posição, conseguem manter, assim, né, essa distância e tal. Mas faz parte do jogo, eu acho que é válido e ajuda demais. Eu tenho consciência absoluta de que muitas coisas que eu tive acesso atualmente é por conta da minha presença digital, é por conta do meu posicionamento como professora, os cursos online e tudo isso. Então eu tenho consciência disso. Maravilha. Obrigadíssima, viu, Mari? Eu que agradeço, meu bem. Mais alguma coisa que você queria falar pro pessoal aí? Não, acho que é isso, assim. Acho que a música é um caminho extremamente possível, né? É um caminho lindo. Agora, é aquela coisa, eu acho que como qualquer outra profissão, mas eu sempre falo pra música, você recebe da música quando você dá pra música, né? Então, quanto mais você se doa pra música, mais ela te devolve. Então, é um movimento de entrega mesmo, assim. Tem uma grande amiga que me fala que nem todo mundo tem coragem, né, de se entregar pra música. Que realmente a coisa de achar que é incerto, né? Mas tudo na vida é incerto. A verdade é essa. Tudo na vida é incerto. A gente colocou isso de que a música é algo lúdico, mas tudo na vida é incerto. Então eu acho que se quer viver de música, vá fundo, se entregue, estude, porque se não estudar, todo mundo vai saber que você não estudou. E as portas vão se fechar. Então, independente se você tá na universidade, se você tá na rua, estude, se prepare, porque isso todo mundo vai perceber. Isso vai fazer diferença na sua vida. Maravilha. Obrigadíssima, Eu que Mari. agradeço, meu bem. Obrigada a você que está até agora. Se inscreve no nosso canal do YouTube, pois ajuda bastante nosso canal a se espalhar para cada vez mais pessoas. Sai daí não, já vê outras atividades, outras profissões que com certeza você vai gostar delas. Um beijo, fiquem com Deus, até mais. Pronto.